Graça e paz, boa tarde a todos, amados irmãos, ouvintes. Eu quero nesta tarde estar trabalhando ou analisando um assunto de grande importância sobre o casamento e o divórcio. A pedido de alguns irmãos, nós vamos refletir sobre este assunto, mas antes de tudo eu quero dizer que não sou a última palavra sobre este assunto. A última palavra é a palavra de Deus. Ele sim tem autoridade final sobre este assunto. Em primeiro lugar, precisamos, amados, entender que a família é um projeto de Deus para nós. E tudo começou no Éden, quando Deus criou o homem e viu que não é bom que o homem viva sozinho. Deus então projetou a união conjugal e assim ele criou a mulher. Isso está em Gênesis 2:18. Tendo criado a mulher, Deus traz ao homem e quando este a vê, ele declara: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso está em Gênesis 2, verso 23. Logo em seguida, o próprio Deus declara: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amados, quando o texto diz se unirá à sua mulher, o verbo unir aqui significa cimentar, colar, grudar. É como se pegássemos duas folhas de papel e uníssemos uma à outra e colássemos uma na outra. Isso é impossível tentar separar sem estragar as duas folhas de papel. Assim é o casal. Quando uma pessoa, o homem e a mulher, se unem pelos laços do matrimônio, eles podem até se separar, a lei lhe dá esse direito, ele pode usar esse direito que a lei confere. Entretanto, é impossível haver uma separação e não ficar as sequelas. E por que isso? Por que fica as sequelas? Porque justamente no princípio não era esse o projeto de Deus. O propósito de Deus é a família. A família é o propósito de Deus para nós. Família estruturada, família equilibrada, família que viva a vontade de Deus. Mas então, em Mateus 19, versos 3 a 6, nós encontramos um texto ali onde é um diálogo entre Jesus e os fariseus, e eu gostaria então de estar comentando esse texto para entendermos a questão da separação, do divórcio. Quando os fariseus perguntam a Jesus: é lícito ao homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Observe que a pergunta deles: é lícito deixar a mulher por qualquer motivo? Jesus responde com uma outra pergunta. Jesus diz: não tendes lido que o Criador no princípio criou o homem e a mulher e disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ponto. Isso é a declaração de Jesus. E ele o faz à luz daquilo que é a vontade de Deus. Jesus não declara embasado na lei do país, na lei que Moisés deixou, na liberdade de separação, de divórcio. Não. Jesus fala aqui dentro daquilo que Deus projetou para o homem. Ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus uniu o homem e a mulher para que ambos fossem uma só carne. Então não há como separar-se sem que fiquem as sequelas
as consequências da separação. Mas diante dessa resposta de Jesus, os fariseus então faz uma outra pergunta. Ele diz: e por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Disse então Jesus então responde a pergunta dizendo: por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. No princípio de todas as coisas não havia divórcio, não havia razão de ser. Deus não fez para isso o casamento, mas por causa da dureza de coração, Moisés permitiu. Então, nós observamos aqui Jesus agora falando da questão da permissão. Moisés permitiu por causa da dureza do coração. E Deus, meus queridos, ele no seu projeto maior, a sua vontade própria é que o casamento seja permanente, que só a morte seja a razão, que nada separe a não ser a morte. Mas por causa da dureza do coração, por causa do pecado, por causa dos problemas que existem nos dias atuais, Deus tem permitido a separação. Né? Mas o texto aqui diz o seguinte: eu vos digo, porém, Jesus respondendo, eu vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, observem, qualquer que repudiar, a não ser que seja pela prostituição. Mas se for por outra razão, então, se fizer isso e casar com outra, está cometendo adultério. E se a esposa também casar com outro, estará cometendo adultério. Mas a resposta é, se essa separação não for por conta da prostituição. Então, se houver a infidelidade, subtende-se que, em havendo a infidelidade, então, pode sim, a pessoa, a vítima do problema, aquela que sofreu a infidelidade do cônjuge, ela estará livre, sim, porque, na verdade, não foi ela a causa da separação. Entende? Então, a questão nós não devemos ficar pautado na possibilidade de separar-se. Se é possível, se não é, se Deus permite, se não permite. Isso não é o ponto principal. O ponto principal aí, no que diz respeito à união conjugal, é que Deus criou até que a morte os separe. Deus estabeleceu o casamento para que vivamos unidos até que a morte separe. Esse é o ideal de Deus. Então, que Deus nos abençoe, né? Espero ter respondido aí as interrogações, né? Qualquer dúvida podem perguntar aqui, nós estaremos, então, voltando a falar sobre esse tema na medida do possível. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.